Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que tem exposições como Rá-Tim-Bum, quadrinhos e tantas outras, que encanta o pessoal da cidade, da periferia de São Paulo, do interior de São Paulo, de outros estados, e que, além desta programação, tem muitas coisas incríveis acontecendo aqui, incluindo a gravação do Nova Estela, numa parceria com a TV PUC, a PUC de São Paulo. Hoje, Nova Estela, nossos telespectadores já habituados, traz professores, doutores, pós-doutores, pessoas de uma idade mais avançada e uma carreira mais realizada, mas nós estamos procurando, né, intercalar essa turma também com a nova geração que está começando, e hoje nós temos o querido Eduardo Carvalho, do Rio de Janeiro, que está conosco aqui em São Paulo. Vamos à minha colinha. O Edu Carvalho é um ativista, repórter do site faveladarocinha.com e pesquisador do programa Conversa com Bial, da TV Globo, é o que o traz a São Paulo para fazer esse trabalho de pesquisa junto ao Bial. Edu, muito bem-vindo ao Nova Estela. Eu que agradeço, Zé, uma alegria e uma honra ser entrevistado por uma pessoa que, né, acabou fazendo parte da minha vida, minha história, nesses últimos quase 9 anos já de mídia ativismo, mesclando jornalismo, enfim, desde os 12 anos, né? Pois é, o Edu está aqui, né? Vamos justificar a sua presença, afinal o teu currículo ainda é pequeno, né? Ele também, se esqueceu de colocar, ele é estudante de jornalismo da PUC Rio, ele trancou a matrícula esse semestre para poder estar aqui em São Paulo, trabalhando na Rede Globo, e é o case aí que a gente está trazendo aqui para o Nova Estela. Você não é o primeiro e não será o último, eu espero, né? Justamente de pessoas jovens e que com o seu talento e, como você falou, né, e a conjunção de outras pessoas dando uma força, conseguem superar muitas vezes as barreiras que a nossa sociedade nada equilibrada, nada igualitária, né, não proporciona, né? Então, o Edu, né, eu o conheci como Edu Rocinha, nós estávamos no princípio do Twitter, lá por 2010, 2011, o Twitter estava nascendo no Brasil, o Edu já esteve aqui nesse mesmo palco num encontro de tuiteiros culturais, porque assim nós nos chamávamos na época, era um ETC, né? E eu passei desde então, né, eu estava na Secretaria da Educação do Rio, junto com a querida Cláudia Costin, comecei a acompanhar esse garoto, como ele falou, ele tinha 12 anos, ele era pequeno, mais gordinho, né, e foi espichando em todos os sentidos, né? O céu é o limite, o Edu, que a gente apostou, né? Não vou deixar de mencionar, quem me apresentou o Edu e até hoje está aqui junto nessa parceria aí, é a Mona Dorf, uma querida jornalista aqui de São Paulo, que também foi ao Rio, e aí começou o nosso samba. Edu, conta um pouco para nós, assim, como é que foi o teu engajamento como morador da Rocinha, e que muito cedo, eu me lembro, você já queria filmar as coisas, fotografar, você se envolve com mídias e com esse ativismo. Eu vou tocar numa tecla que você falou, que eu acho que é super importante ter o Nova Estela como esse espaço de intercalar, né, pessoas, né, já de renome, pessoas com mais idade, assim dizendo, com os jovens, porque eu tenho visto que cada vez mais no nosso país, quem tem tomado as rédeas das discussões, né, decidido como é que vai caminhar, quais são os próximos passos da nossa sociedade, é a juventude. E é interessante você ter pontes, né, com a juventude, você ter locais onde a gente possa se encontrar. Então, que bom que o Nova Estela existe, que bom que você me abre essa porta para a gente trazer um pouco desse tema, né, da participação da juventude cada vez mais em todas as frentes do nosso país. E aí eu já mesclo com o trabalho que eu faço, né? Essa juventude que pulsa e essa vontade de jovem querer estar atento a tudo é que me leva a querer fazer esse trabalho de mediativismo já aos 12 anos, já sabendo o que eu queria fazer da vida,
querendo estar na profissão de jornalista, né? Ser repórter, noticiar o que acontecia, primeiramente ali na Rocinha, né? Onde eu moro, uma favela do Rio de Janeiro, que fica na zona sul do Rio, é a maior favela do Brasil e talvez uma das mais conhecidas do mundo. Então, o meu processo de desejo para fazer esse trabalho de comunicação parte disso, né? De você querer mostrar a realidade um pouco diferente vista na TV, assim, a gente vê que é uma batalha muito grande de narrativas, né? O que se vê na televisão é a árdua violência que assola não só a favela da Rocinha, mas o Rio de Janeiro. Então, e poucas vezes a gente tem espaço para mostrar que ali tem cultura, ali tem histórias, são 100 mil moradores, eu brinco sempre que são 100 mil histórias, então a gente precisa dar vazão a tudo isso. Então, eu me sentia na obrigação de, já que eu queria fazer esse trabalho de jornalismo, com jornalismo, queria ser repórter, eu falei, nada melhor do que começar aqui. E assim foi, assim faço há 9 anos. Os primeiros quase assim 6, 7 anos totalmente dedicados ao faveladarocinha.com e os últimos 3 mesclando em parcerias não só com a Globo News, mas também com a Rede Globo, enfim. E hoje chegando ao Conversa com Bial, que é onde eu consigo consigo disparar esse trabalho de uma maneira maior e mais ampla para alcançar mais pessoas, enfim, conseguir fazer com que as vozes que estão lá sejam cada vez mais reverberadas, né? A gente fala, eu tenho essa mania de falar assim, eu não dou voz a ninguém, eu reverbero uma voz que já existe, né? Então, através desse trabalho, através dessa querência minha, é que a gente acaba fazendo todo esse amarrado, sobretudo, enfim, mostrar a realidade, mostrar as histórias. Foi importante para mim fazer isso ainda jovem para ter uma noção de onde eu vinha, né? De conhecimento mesmo, pessoal, de conhecer a sua própria história ali dentro, né? Ser um morador de favela, ser um jovem morador de favela e, sobretudo, ser um jovem morador de favela negro, né? Que, enfim, é quase... Eu tô dentro, as minhas características hoje que estão no meu currículo, ainda que seja pequeno, são características que definem uma vida muito curta no nosso país hoje. Em uma realidade que não só eu vivo, mas, enfim, outros tantos vivem por todo o Brasil. E você segue vivendo na Rocinha, quer dizer... Sigo vivendo na Rocinha, acho que eu não me vejo tão distante daquele local tão cedo. Ainda que eu queira sair de lá, por, enfim, questões de trabalho, questões... Né, explorar e ser explorado a minha profissão de todas as formas possíveis e de todos os lugares. Eu falo muito que assim, o que a Rocinha me dá é a casca, a crosta para poder fazer esse trabalho de jornalismo em qualquer canto. Assim, eu acho que o filtro permanece o mesmo, independente do local. Mas para agora, não consigo me ver tão longe de lá. Porque, como disse, assim, são 100 mil histórias que passam hoje por mim. Muitos moradores sabem o meu nome, muitos moradores sabem, assim... O repórter, me chamam de repórter pelos becos e ruas da favela, enfim. E eu hoje me tornei uma pessoa... Acho que mais do que sair da Rocinha, eu não consigo sair tanto do Rio, porque por conta desse trabalho eu comecei a ser uma voz... Ser tido como uma voz que fala do Rio, que fala da cidade, né? E eu sou um apaixonado pelo Rio. Ainda que hoje eu esteja morando temporariamente em São Paulo, sou um apaixonado pelo Rio, porque é a cidade que me traduz e que dá o sentido da minha vida, né? As questões são muito enraizadas, assim. Por ser um morador de favela, eu acho que eu consigo ter uma visão um pouco mais sensível às questões que, enfim, saúde, educação, habitação, segurança, sobretudo, que é um dos temas mais debatidos no Rio de Janeiro hoje, sobretudo. Quer dizer, foi um tema debatido em 2018, vai continuar sendo um tema debatido em 2019. Eu acho que não só no Rio de Janeiro, eu acho que é um tema que vai ficar nos próximos 4 anos, né? E para além dos próximos 4 anos, é um tema a ser muito debatido por todo mundo, né? A segurança virou, assim, é o que dá norte à vida de todo mundo hoje no nosso país. Você sabe que eu estava lá contigo, a gente, através
Rio Cidade de Leitores, né, a gente estava muito presente nos vários bairros, incluindo nas favelas, né, para espalhar a leitura, a literatura, aquela coisa, né, reforçar a Secretaria de Educação com livros, né? Você participou de Bienal, Salão do Livro, tanta coisa que a gente realizou durante um bom período, né? E, no entanto, a gente pegou, naquele meio, as UPPs, o nascimento das UPPs, né? No começo, eu estava muito animado. Não, eu vou completar você, eu acho que... Eu até peço desculpas por te cortar, porque eu já senti o que você vai falar. No começo estava todo mundo animado, e eu não vou dizer que eu também não estava, os moradores estavam animados. Sobretudo porque a prerrogativa ali naquele momento era de que o serviço das UPPs, né, essa coisa essa polícia que tem um olhar social, estava chegando para... A gente estava dando a possibilidade de dar a esses moradores que são muitas vezes esquecidos, dignidade, é você ter saneamento, é você ter habitação, é você poder ter serviços que tem em todos os cantos, né? E era isso que estava motivando muita gente a acreditar e depositar esperança naquele projeto. Só que no meio dele, depois, né, de confirmado assim a empreiteira ter começado, a parte social acabou indo embora. Empacando. Acho que mais que empacando, acabou não sendo feita. Eu acho que por uma não querência dos governos, assim. A gente subiu lá 1, 2, 3 anos, quase 4, para fazer esse trabalho. Hoje você não consegue mais subir para fazer esse trabalho. O que é fazer? Qual era o trabalho? Era levar a literatura à favela. Você vê, em nenhuma favela do Rio de Janeiro tem uma livraria. O único ponto de literatura na Rocinha hoje é um projeto chamado Garagens das Letras, que era antes uma garagem. A biblioteca que a gente tem lá, que é um projeto do Rio 2016, né, é um dos presentes que ficaram lá por conta das obras para as Olimpíadas, está fechada. Então hoje você não consegue, enfim, esse projeto todo foi indo por água abaixo, né, no meio do caminho foi se perdendo. E volto a repetir, por uma não querência do governo, por quem estava ali tendo... Agora, Edu, o que é uma tristeza, porque... Ficam coisas pontuais registradas, né? Eu estou quase com certeza que você foi. Mas você lembra que a gente fez uma FLUP, Festa Literária, na época das UPPs, eles mudaram até o nome, agora a FLUP é Festa Literária das Periferias. Para, né, você ver como é que a gente teve que mudar. Não? Mas a gente fez a primeira... Os prazeres, eu lembro. Os prazeres. Esse fim de semana eu vi os prazeres naquele mapa terrível dos tiroteios que teve lá na Santa Teresa, né? E eu vi os prazeres, falei, putz, os prazeres era o meu delírio, né? Porque a gente montou lá em cima uma biblioteca, naquele casarão, e do lado do casarão a gente montou uma tenda. Grande stand. E você lembra, a gente fez uma mesa... Com o Bernardo Kucinski e o Arnaldo Bloch. E foi até legal, porque foi a primeira vez, a plateia inteira era negra, olha que incrível, né? Os 3 branquinhos sentados ali na frente, discutindo problemas, a história do Bernardo, da irmã dele, presa política. Que resulta num livro, tudo. Então, histórias judaicas no Brasil. Eu nunca vou esquecer que o cara levanta ali, a única vez que alguém perguntou isso, eu sou negro aqui, não tenho como deixar de ser, né? Você é branquinho aí, você podia deixar de ser judeu e esquecer isso tudo. Foi a pergunta que veio num debate no Morro dos Prazeres, né? Então, o Morro dos Prazeres tinha polícia assistindo essa mesa. Eram mesas, sempre fizeram um formato de bar, em vez de ser um auditório assim com cadeiras, eram mesas, né? E a gente lá na frente passamos uma tarde inesquecível, por causa da minha vida, né? Morro dos Prazeres lá em cima, no topo, como você falou, hoje em dia não sei nem se eu subiria lá. A gente não consegue mais fazer esse trabalho, infelizmente. E para além disso, né, foi um projeto social que se deteriorou ao longo dos anos. A confiança dos moradores nesse projeto político social que foi pensado, né, as UPPs, unidades de polícias pacificadoras, que, enfim, a prerrogativa maior era se trazer paz e cidadania, foi se perdendo. É muito triste a gente ver que, assim, iniciativas como a FLUP, que anteriormente era Festa Literária das Unidades Pacificadas, hoje teve que mudar de nome, porque a realidade não condiz com o nome daquela festa que a gente viu no Morro dos Prazeres. Aquele turbilhão de prazeres que a gente viu naquela tarde, hoje não é condizente com a realidade que a gente vive no Rio de Janeiro. Enfim, e você acaba
matando todas as oportunidades, expectativas que a gente tinha de formar cada vez mais leitores nesses locais. Eu volto a repetir, a gente tem uma capacidade de criação literária nas favelas imprescindível, assim, é uma avalanche de gente escrevendo, de gente publicando nas redes sociais. Eu sou um filho disso. E hoje, estando do outro lado, de uma pessoa que analisa, vejo cada vez mais assim, jovens na favela se interessa por literatura, se interessa por livro, se interessa em estar conectado a esse tipo de imersão cultural, que é escrever, ler, entrar em contato com os autores, publicar, fazer o seu próprio livrinho ali, etc. Mas não tem quem dê, quem consiga dar para ele todas as ferramentas. Porque, enfim, a gente não consegue subir mais. E quando ele desce a favela, que ele vai visitar os locais, aí a gente esbarra em outra situação, que, para além, a gente tem a maioria dos moradores das favelas, são negros. A gente esbarra em um preconceito que, enfim, parte de um racismo. A gente não consegue... Queria aproveitar, Edu, você, dentro dessa monte de rompimentos de barreiras, né? Você me escreve um dia, no ano passado, comecinho do ano, putz, tio, entrei na PUC, né? Falei, caraca, que maravilha, eu adoro a PUC do Rio, eu fiz uma parceria lá na época, eles têm a cátedra da leitura, que é um negócio muito legal, a gente teve várias interações, eu adorei o campus, adorei o clima, adorei, né, o local ali na Gávea, tudo tchans, né? E você escreve, entrei na PUC, só que eu tenho que pagar a matrícula é carésima, não tem bolsa. Eu falei, calma, faz uma vaquinha, pá, em uma semana você tinha o dinheiro para fazer a matrícula. Daí você conseguiu a bolsa, acho que os padres, não precisou nem agitar os padres daqui para falar com os padres de lá, né, na nossa PUC aqui de São Paulo, rolou por avaliação tua direto, teu trabalho direto lá. E como foi entrar na PUC? Um garoto da Rocinha, negro, fez vaquinha para pagar a matrícula. A gente continua nesse termo preconceito e racismo, porque o primeiro baque que eu tive, eu lembro perfeitamente como se fosse hoje, eu entrei no campus da PUC e eu não vi meus pares ali. Somem, né? E aí eu falei, eu vou embora. Aí eu encontrei com uma menina que estava, posteriormente, depois iria estudar comigo, e ela foi o que me manteve durante o dia inteiro na PUC, a gente conversando. E aí o primeiro choque era de 30 alunos numa sala de comunicação social, eu era o segundo negro, porque tinha mais uma menina negra. E as pessoas as pessoas não tocavam nesse assunto. E aquilo dali foi me dando uma angústia, porque eu falei, peraí, vocês estão achando normal essa coisa de assim, de 30 cabeças, só 2 negros, o resto é tudo branco e, enfim, morador dos bairros nobres. Eu não tenho, quanto a isso, nenhum problema, mas assim, não questionar, não problematizar. Cadê a gente tem aí a maioria da população negra, a gente tem dado, né? 54% da população brasileira é negra. Então, cadê essas pessoas? Onde é que elas estão? E elas não estavam tão longe dali, elas estavam na cozinha do bandejão, elas estavam na cozinha da lanchonete, que as pessoas... mas sempre em locais inferiores. Então teve um dia que eu parei todo mundo numa aula e eu falei, peraí, tem algo errado, já dizia Caetano, alguma coisa está fora da ordem. Eu parei e falei, gente, peraí, a gente está do lado, não é porque eu moro lá, mas a gente está do lado de uma favela, a maior favela do Brasil, com 100 mil moradores e parcialmente todos são negros e nordestinos. A PUC está numa região, na Gávea, que, enfim, faz parte da Zona Sul, a área mais nobre, mais rica da cidade, onde o poder, assim, tudo que acontece, as assinaturas de caneta saem dali, da Gávea e do Leblon, que é o bairro mais rico do país. Peraí, vocês não estão vendo nada de errado, assim? Foi um baque para mim, para a PUC, mas eu acho e acredito que, assim, estar ali, isso tem sido muito falado nos últimos tempos, né? É você ocupar um local hoje mais de resistência para existência. Não só sua, mas de outras pessoas. É assim, deixaram chegar. Os últimos 12 anos, né, que a gente viveu no país, graças a Deus, por conta das políticas públicas que fizeram com que essa parte da sociedade conseguisse entrar nas universidades,
a gente não consegue mais voltar atrás. Isso é ótimo. Agora é manter essa roda aberta. Porque a gente sabe que, enfim, nem todos os... o campo social, sobretudo nos últimos anos, a gente achou que estava muito sacralizado. Mas a gente viu, né, por conta das últimas 2 eleições, que a gente tem um perigo muito forte de a gente perder essas conquistas. Então, assim, eu acho que para agora é mais uma resistência para a existência. Resistência para a existência, sobretudo para manter e fazer com que mais gente chegue. Eu hoje, quando eu vejo qualquer pessoa que me marca em algum post ligado a alguma vaquinha para se entrar numa faculdade privada, né? Eu vou lá e tento colaborar, eu mando para alguém, porque eu acho que é isso, é manter a expectativa dessas pessoas de, mais do que sonhar, realizar. E manter esse espaço aberto. As pessoas precisam estar nesses locais. A gente precisa de pluralidade. Não dá para a gente hoje achar normal, num restaurante, quando a gente entra, ter a maioria das pessoas, nos clientes brancos sentados e quem está servindo uma pessoa negra. Não dá para a gente achar mais normal. Você vê nesses cargos menores sempre as mesmas pessoas. E as pessoas de poder, a gente também vê as mesmas pessoas. Eu acho que o nosso trabalho, a partir do meu trabalho como comunicador, como uma pessoa que escreve hoje, consegue ter seus textos ali publicados hoje no Globo, na Época, no Colabora, enfim, e que fez um vídeo, né, por conta da situação de segurança, de insegurança no Rio de Janeiro, fez um vídeo dando dicas de segurança, de como sobreviver a esses... Foi um sucesso. Que foi, enfim, chegou a proporções que a gente não esperava. Enfim, esse vídeo hoje vai fazer parte do MASP, como acervo do MASP. Ele está lá agora para as pessoas verem, a gente dando dicas de sobrevivência de uma população que a todo momento, enquanto a gente está aqui, tem alguma pessoa negra, um par meu falecendo. Então não dá para a gente achar normal que a cada 23 minutos um negro morre no país. É por isso que a gente tem que fazer com que, enfim, o nosso trabalho, seja no campo literário, seja no campo jornalístico, ele traga esse questionamento, assim. Será que está tudo certo nesse país? Será que hoje a gente conseguiu uma paridade? A desigualdade social acabou? Porque são coisas que não dá. A gente não... Quando essa interrogação era só uma interrogação, é sinal de que a gente tem que continuar lutando. Deixa eu te perguntar, e além da PUC, né, quase que paralelo, na mesma época, você entrou de trainee na Globo, terminou esse período de trainee e seguiu junto com a equipe do Bial, né? Não, foi quase depois de um ano, né? Eu dei uma entrevista para o Conversa por conta do período de insegurança na Rocinha. A gente teve um episódio fatídico de 7 horas de tiroteio na Rocinha, num final de semana que acabava um festival de música, o Rock in Rio, e quem estava dando as notícias do front era eu, de dentro da Rocinha. E é ali que eu começo a colaborar com todos esses canais. E aí vou dar uma entrevista para o Pedro e aí rola uma sinergia. E aí 6 meses depois surge o convite para entrar como colaborador e 6 meses depois começo a estar efetivo. E completando, a gente tem mais alguns minutos. No meio jornalístico, né, no meio da televisão e tal, como rola essa questão também do racismo? Ou, ao contrário, você sente apoio por ser negro? Eu me lembro que eu trabalhei num dos projetos de leitura lá no Mato Grosso do Sul, com um cara que era de mídia e era negro e era da Rede Globo, depois ele passou para uma empresa e tal. Mas, quer dizer, como é que você sente lá? É mais aberto, mais... Eu acho que hoje eu vou dar uma resposta um pouco mais aberta para as pessoas entenderem. Por conta dessas indignações todas que eu vim falando com as perguntas anteriores, eu acho que a população em si, hoje, ainda que a gente tenha... O Jô estava dizendo outro dia... o Brasil tem uma concomitância de sentimentos, que ao mesmo tempo que é muito conservador, ele é muito libertário. Por mais que as pessoas hoje, pelo lado conservador, elas ainda queiram prosseguir com alguns processos que, enfim, não começaram de agora e também não vão acabar agora, as pessoas querem se ver nesses locais. As pessoas buscam hoje por representatividade. Então,
tem um lado muito bom nos últimos anos, que é essa entrada de pessoas negras na redação, nas redações dos programas, nas redações do telejornalismo, não só da TV Globo, mas de outros locais. Enfim, as pessoas querem se ver. Isso é muito bom, porque abre parênteses, abre caminho para que outras pessoas estejam ali. São pequenos, enfim, são passos que ao longo dos anos eles vão sendo, ainda, eu quero que seja cada vez mais fortes. Ainda tem um processo lento, até para o entendimento de que, enfim, como eu falei, não dá para se parar com um processo desse tão rápido, né? De você ir tentando, você dá ali, você chancela a participação somente de pessoas brancas. Aos poucos você vai... É uma atitude muito didática, as pessoas entenderem que aquilo dali tem que ser um lugar mais diverso, de que tem que ter negro ali, de que é importante. Não é só porque tem que ter negro, tem que ter gente. A gente tem 1 minuto. Eu queria, antes de fechar aqui a nossa vinheta de fechar, você desse só uma frase boa, assim, uma palavra aí para o garota que está te assistindo, a Stella, através da televisão e do YouTube, pega um monte de gente, né? Qual é a tua, assim, teu conselho aí para a garotada? Acho que, sobretudo para o jovem, né? Eu acho que, enfim, eu sou jovem, pode não aparentar, mas eu sou enfim, com essas vivências todas de 12. Um pouco mais do que eu. É sonhar. Eu acho que a gente precisa sonhar. Acho que sonhar e, de fato, achar mecanismos para realizar. Eu não posso também deixar de falar que, enfim, faço isso tudo que faço porque tive o privilégio de encontrar pessoas que me possibilitaram esse tipo de coisa. Mas antes, isso não aconteceria se eu não tivesse sonhado. O Edu, de fato, com 12 anos, logo que a gente se conheceu, eu serei jornalista, né? E está sendo jornalista. Nova Stella se despede mais uma vez, lembrando das estrelas que apareceram lá na Renascença e que mudaram todo o horizonte do mundo, e a gente espera que em pleno século XXI novas estrelas apareçam mais uma vez.